Quem de nós, ou quem nunca, agiu de uma maneira precipitada? Fez algo que se arrepende de ter feito. Aquela velha frase, se arrependimento matasse, né, talvez eu não estaria aqui. A gente observa e vê a história do povo de Deus, e quando nós analisamos aqui o livro, a história dos personagens da Bíblia, o nosso olhar não deve ser esse olhar crítico, de dizer assim, olha, tá vendo? Olha só o que ele fez. Por que ele agiu dessa forma? Por que ele fez isso? Porque nós olhamos, entendemos e sabemos como é que vai terminar a história. Você olha o livro da Bíblia, você olha a história de José, você vê José sendo vendido no Egito, ele sendo escravo, depois ele é preso, e lá no final você observa tudo o que aconteceu com José, você fala assim, nossa, tu viu como é que José foi? Eu também seria dessa forma, porque você sabe como é que a história vai terminar. E quando você olha talvez um outro lado, você diz assim, não, olha, Davi, puxa vida, Davi pecou, Davi um homem segundo o coração de Deus, lavo minha boca 7 vezes para falar de Davi, mas fala assim, poxa vida, Davi acabou cometendo coisas que eu não faria, porque você sabe como é que a história termina. Você observa na Bíblia e vê como acontece. E a Bíblia, ela é fantástica, porque esses homens aqui escritos, eles apresentam as suas qualidades e os seus defeitos também, como homens, assim como eu, assim como você também. Talvez em determinada circunstância de que esses homens passaram, nós também teríamos feito a mesma coisa, ou ter feito pior até. A história vai nos contar. E talvez coisas que nós fizemos, que está lá no passado, que só eu e Deus sabe o que foi que eu fiz. E fala, e me arrependo profundamente de ter feito tal coisa. E quando nós observamos então essa história aqui de Saul, sinteticamente, de uma maneira síntese dessa passagem especificamente de Saul, ele erra pela desobediência. Ele desobedeceu a uma ordem que foi dada para ele. Mas antes disso, vamos observar como que a história então acontece. Israel não tem um rei. Samuel era o profeta, era o sacerdote, e cuidava das administrações da terra. E aí então o povo acha então que precisa de um rei, porque Samuel já está velho, e os seus filhos não são tementes a Deus. O povo então pede assim, nós queremos um rei, como as outras nações também têm um rei. E aí então Deus orienta Samuel para que escolha então Saul. Saul é escolhido rei. Aqui na igreja a gente tem um rei, não tem? Isaac é o rei, não é? Isaac foi coroado rei na escola. E aí então Saul, ele é escolhido rei. Diz que ele era o homem mais alto. Ele era o homem mais bonito. Eu sou bonito, mas não sou alto. Então, mas aí ele pega assim, olha, Saul era um homem alto, homem bonito, se destacava entre o povo. E aí então ele é escolhido rei. Samuel unge ele como rei. E aí ele enfrenta a primeira batalha. Na primeira batalha ele então é vencedor. Depois a Bíblia vai contar no comecinho do versículo, lá do capítulo 13, que no segundo reinado, ele escolhe 3.000 homens para ter uma outra batalha contra os filisteus. Nessa outra batalha, então, ele vai passar por uma dificuldade. Porque Jonatas, o seu filho, consegue destruir uma parte dos filisteus.
E os filisteus ficam muito irados, ficam muito nervosos. E aí falam que vão com tudo para cima do Israel. Preparam então um grande exército, uma grande armada para então atacar o povo de Israel. Os soldados de Saul ficam com medo. E aí naquele momento, diz que muitos acabam fugindo. Se escondem nas cavernas, se escondem nas rochas, se escondem nos túmulos e acabam saindo. Saul então está se preparando para a batalha. Porém, o número de 3.000 homens já não estão mais com ele. A Bíblia vai falar um pouquinho lá na frente que 600 ficam com ele. Mas antes disso, Samuel dá uma ordem para Saul. Fala assim, fica lá em Gigal. E aguardem por mim durante 7 dias. E me espera. Não faça nada. E aí então, Saul fica naquele aguardo. Porém, como ele vê que os seus soldados começam a ir embora, ele então fica com medo. E aí o que ele faz? Passado então 7 dias, ele reúne lá o povo, ele reúne uma parte, reúne o pessoal, e aí então ele faz o sacrifício. Ele faz a oferta, coisa que não era para ele fazer, mas cabe a Samuel fazer. E quando ele está terminando de fazer a oferta, chega Samuel. Samuel chega e fala assim, o que foi que você fez? Quem mandou você fazer isso? E aí então, ele discorre sobre o que foi que nós lemos. Ele diz assim, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Observem que Saul, ao se retratar com Samuel, nessa versão aqui ele diz assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. E o que eu gostaria de meditar aqui com vocês um pouquinho, são sobre essas circunstâncias. A gente sabe que o foco principal aqui, como eu falei, foi a falta de obediência. Mas o que levou ele a ter essa falta de obediência? Que aí eu falo que, assim como Saul também errou, falhou, nós também em algum momento erramos e falhamos também. A primeira circunstância de que eu vejo aqui, foi que diante das circunstâncias, a gente deve confiar no Senhor. É a primeira coisa. Diante das circunstâncias contrárias, nós devemos confiar no Senhor. Veja só, vendo que o povo ia se espalhando daqui, Saul vê que o povo, os seus soldados estavam com medo e começaram a ir embora, começaram a fugir. Meio que deixaram ele meio que sozinho. Falou, cara, não vai dar. Essa batalha está muito pesada. Não vai dar certo. Eu vou embora. E aí a Bíblia fala que eles pegaram e saíram. Irmãos, diante das circunstâncias, às vezes, contrárias, a gente é tomado pelo medo. O medo, talvez o medo interno, que a gente acaba não tendo condições de enxergar as providências de Deus. A gente acaba não enxergando daquilo que Deus fez na nossa vida, ou daquilo que Deus faz, e daquilo que Ele fará na nossa vida. Os testemunhos que nós vimos aqui hoje é uma prova viva daquilo que Deus faz e da forma como Ele opera e do jeito que Ele opera. Diante das circunstâncias contrárias, nós devemos confiar no Senhor. E não somente isso.
você observa que, pulando um pouquinho, ele fala assim, ó, eu disse comigo, os filisteus virão contra mim. Além das circunstâncias internas que Saul tinha, eu observo aqui também que tinha circunstâncias externas, que era o fato dos filisteus estarem se aprontando para a guerra e para atacá-lo a qualquer momento. E aí eu pergunto para mim e pergunto para você, quantas lutas, quantas batalhas, quantas dificuldades nós temos enfrentado no nosso dia a dia? Quantas lutas, quantas circunstâncias contrárias temos enfrentado na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa escola, na nossa faculdade? Quantas circunstâncias contrárias têm se levantado contra nós, dia a dia, dia após dia? Mas a palavra de Deus traz um reforço para nós. O Salmo 46. Salmo 46, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no meio dos mares. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, diante das circunstâncias contrárias, nós devemos confiar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. O salmista vai dizer que Deus, ele é o refúgio. O que é um refúgio? O refúgio é um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de serenidade. Às vezes, no dia a dia, na correria do estresse, você fala assim, olha, eu preciso de um refúgio. Eu preciso sair daqui. Eu preciso de um lugar para descansar. Deus, ele é o refúgio. E da mesma forma, o salmista vai dizer que Deus, ele é uma fortaleza. Uma fortaleza, quando você olha aqueles filmes antigos, dos castelos, aquelas muralhas enormes, intransponíveis. Deus também é essa fortaleza. No momento que nós estamos atacados, no momento que nós somos perseguidos, no momento que nós somos angustiados, Deus é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Por isso que a gente deve confiar no Senhor. Diante das circunstâncias contrárias, vamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Segundo, veja o que ele diz assim, ó. E eu, vendo que o povo ia se espalhando, e que você não vinha no prazo combinado. Samuel fez um prazo, deu um prazo para Saul. Olha, me aguarde durante 7 dias, que eu estarei contigo. Diante desse fato, aonde Saul veja assim, olha, você não vinha no prazo combinado. Samuel chegou, não foi assim, aos 45 do segundo tempo. Samuel chegou na hora que ele tinha que chegar. Na hora que Deus disse que ele tinha que chegar. Mas Saul achou que ele não iria chegar. E aí então ele se antecipou e ofereceu o sacrifício. Diante das circunstâncias contrárias, irmãos, vamos esperar no Senhor. O Senhor é o tempo certo. O Senhor é o Deus da hora certa. O Senhor é o Deus do momento certo. O Senhor é o Deus da hora certa, do momento certo, do instante certo. Deus não chega atrasado. Deus não chega adiantado. Deus chega na hora que Ele tem que chegar, porque Ele é Senhor dos senhores. E mais uma vez, às vezes nós
nos antecipamos a Deus. Quantas vezes nós pensamos e imaginamos assim: Deus não vai chegar, Deus não vai agir, Deus não vai fazer o que tem que ser feito. E aí a gente acaba nos alegrando porque o Senhor chega, o Senhor age, o Senhor faz, o Senhor atua, porque Ele é Senhor dos senhores. Você observa que Saul, ele diz assim, olha, ele fica angustiado, ele fica apavorado, porque Samuel não chega para oferecer sacrifício. E aí então ele vai e oferece o sacrifício. Irmãos, o nosso tempo, como a gente já cansou de ouvir e falar, o nosso tempo nunca será o tempo de Deus. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor tem feito para nós, Deus vai agir cada momento, em cada hora, no exato momento que Ele achar que Ele deve agir. E diante disso, então, diante dessas circunstâncias contrárias, a gente deve, então, esperar no Senhor. O Salmo vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora eu pergunto, a gente espera com paciência no Senhor? A gente espera com paciência nele? Esperar com paciência é você ter calma, ter tranquilidade. É fazer como o Mateus disse aqui. Ele falou, olha, por que eu estou angustiado? Apesar de tudo, Deus é Deus. Então eu vou descansar nele. E ele descansou. E ele até esqueceu de dar o retorno para a mulher lá depois. Esperar com paciência no Senhor é deixar Deus agir no momento que Ele vai ter que agir. Esperar com paciência no Senhor é não ficar colocando coisas na frente e achar que Ele vai ter que agir na hora que Ele tem que agir. Esperar com paciência no Senhor é deixar Deus agir da forma que Ele tem que fazer. E aí, quando Saul não espera com paciência no Senhor, ele vai para o último ato, que é a desobediência. E aí então diz assim, olha, diante das circunstâncias contrárias, vamos obedecer o Senhor. O último ensino que eu quero trazer para os irmãos. Diante das circunstâncias contrárias, vamos continuar fiel e vamos obedecer a palavra do Senhor. Como ele não confiou, como ele não esperou no Senhor, ele desobedeceu. E quando ele desobedeceu, Saul teve uma sentença muito dura, cruel ali para ele. Samuel disse para ele assim, olha, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento do Senhor, que o seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. O reinado de Saul demorou ainda por longos anos. Ele perseguiu Davi, ele fez muitas coisas, mas o seu reinado terminou nele. Não passou para os seus descendentes. Quando nós desobedecemos a Deus, porque às vezes nós queremos dar uma forcinha para o Senhor, aí volta naquilo que a gente falou lá no segundo item. Ah, Deus não vem, Deus não vai fazer. Então eu vou dar uma forcinha para Deus. Eu vou ajudar a Deus então. Porque quem sabe Ele vai, né? Acho que Ele está precisando de uma força. Acho que Deus não ouviu direito. Acho que Ele não entendeu o meu recado. Acho que Ele não entendeu a minha necessidade. Então eu vou ajudar a Deus então. Irmãos, além de não solucionar o primeiro problema, nós causamos um outro problema. Porque Deus, além de refazer aquilo que a gente fez errado, Ele vai fazer aquilo que tinha programado. Por isso, deixe Deus agir.
Espere Deus agir. Obedeça a Deus. Não desobedeça a Ele. Quando Deus está demorando, ao nosso ver, demorando para agir, não desobedeça a sua palavra. Não faça algo que vai desagradar. E quando nós dizemos para não desobedecer, não é questão só dos 10 mandamentos, como nós acabamos de aprender, que são importantes para a nossa vida, que são fundamentais. Mas existem outras coisas que devemos ter em mente também. Ser fiel à palavra do Senhor, diante das circunstâncias contrárias que se colocam na nossa vida, vamos obedecer ao Senhor. E ao obedecer ao Senhor é seguir os seus preceitos que estão aqui na palavra de Deus. Quando eu obedeço ao Senhor, eu sou fiel nos dízimos e na oferta. Quando eu obedeço ao Senhor, eu sou honesto nos meus negócios. Quando eu obedeço ao Senhor, eu amo aqueles que me maltratam. Quando eu obedeço ao Senhor, eu trato com harmonia aqueles que estão ao meu lado. Quando eu obedeço ao Senhor, eu tenho amor, carinho e comunhão com os irmãos. Quando eu obedeço ao Senhor, eu sou sincero comigo e com Deus. Quando eu obedeço ao Senhor, eu não traio a minha esposa. Quando eu obedeço ao Senhor, eu não aceito convites ilícitos. Quando eu obedeço ao Senhor, eu não vou atrás de coisas que vão denegrir a minha imagem ou a palavra de Deus. Quando eu obedeço ao Senhor, eu sou submisso à sua vontade. Por isso, obedecer ao Senhor não é só questão dos 10 mandamentos. Obedecer ao Senhor é seguir os princípios básicos daquilo que Deus deixou para nós. Obedecer ao Senhor é ser fiel em tudo que Ele deixou para nós. E partindo para a conclusão, quando nós obedecemos ao Senhor, eu quero deixar para você o capítulo 28 de Deuteronômio. Eu vou ler apenas o primeiro e o segundo. Depois em casa você lê Deuteronômio 28, do 1 até o 14. Quando nós obedecemos ao Senhor, vocês vão ver que coisas maravilhosas Ele traz para nós. Ele diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas as bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, bendito vocês serão no campo. E assim sucessivamente. Vem um rio de bênçãos que o Senhor está dizendo para aquele povo. Quando nós obedecemos à voz de Deus, o Senhor também abençoa a nossa casa, o nosso emprego, a nossa família, a nossa comunidade, as pessoas que estão ao nosso lado. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos luz e sal para esse mundo que está perdido em trevas. Saul, irmãos, ele errou. Inegavelmente, diante das circunstâncias contrárias que foram colocadas diante da sua frente, como nós vimos aqui, diante do medo que ele teve, diante do inimigo que se levantou, diante talvez da espera de Samuel que não se chegava, diante de tudo isso, ele pecou, ele desobedeceu uma ordem. Em algum momento da nossa vida também, a gente pode ter falhado sim, erramos, cometemos os nossos deslizes, mas como esses homens da Bíblia trazem para nós esses ensinamentos, que no momento que tiverem circunstâncias contrárias se levantando contra nós, eu possa confiar no Senhor, eu possa esperar no Senhor, e eu possa obedecer à voz do Senhor. Se assim eu fizer, eu tenho absoluta certeza que chuva de bênçãos serão derramadas sobre a nossa vida. Teremos lutas, aflições, dificuldades, mas o Senhor estará ao nosso lado em todo o momento.